Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, São Paulo. E eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja da Alvorada, em São Paulo também. E este é o seu Biblecast 48. 48. A gente parou com o negócio de numeração, né? Da numerologia, né? Numerologia. Não, porque a gente quando fazia numerologia, a gente achava que nunca ia chegar no 48. É, a gente ficou fazendo as numerologiazinhas. É, a gente achava que realmente... É importante lembrar que numerologia aqui é apenas, né, de maneira coloquial. Nós não cremos nisso. Ah, ok. Pra quem não nos conhece ainda, é apenas figura de linguagem. Isso. Conhecido vulgarmente como piada interna. Exatamente. É isso. Sem numerologia, estamos começando aqui este Biblecast. Começando de um jeito diferente, né, Júlio? Ok. Porque a partir de hoje fizemos uma mudança no padrão do programa. O que acontece, Júlio? Agora é o seguinte, escolhi ser pastor, vem logo a seguir, Já no começo do programa. já no início. No início, pra gente poder comentar e pra também você ouvir logo que começar o programa. E hoje você vai ouvir o Escolhi Ser Pastor de um jeito diferente. Porque, Júnior, enquanto você ouve o Escolhi Ser Pastor, você vai ouvir a nossa reação ouvindo o Escolhi Ser Pastor. Tem certeza. Tenho. Eu não estava preparado pra isso. A gente ouviu junto, né? E foi gravando enquanto a gente ouvia. Então a gente vai misturar tudo e ver o que dá. Vai. Eu era uma pessoa comum. Até que minha vida mudou. Porque agora eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Minha vida será transformada, porque agora eu escolhi ser pastor. Esse é o quinto quadro do Escolhi Ser Pastor. Eu me chamo Vinícius Miranda, estudante de Teologia do NASP, turma 1º-B. E eu sou o Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano turma A, faço Teologia também no NASP. Maravilha, depois de 2 meses e meio de participações, estamos já cadeira cativa. Pois é, né? Passamos no teste, né? Já somos Biblecasters. Olha só. Da hora, é isso aí. Então, vamos às novidades dos nossos últimos 15 dias. Wagner, o que aconteceu de bom com a gente? Feriado. Oh, benção. A Páscoa com os amigos, com a família, foi legal. E como é que foi tua Páscoa? Eu fui pra São Paulo, né? Passei lá com alguns amigos, um pouquinho também com a família. Nos outros dias eu fiquei mais visitando os meus amigos, o pessoal da igreja. Foi muito legal. Passei a lição lá na classe dos adolescentes. Nunca tinha falado com os adolescentes, foi a primeira vez. Foi muito bacana. Fomos juntos pra São Paulo, eu e o Wagner. Conheci muita coisa por lá. Gostou de andar de metrô? Porra, cara, muito massa, cara. Andar de metrô, andei de trem. E o Rio Tietê, gostou? Fedorento. Ô, cara, eu vi a Globo, vi um monte de coisa. Hotel Hilton. Nossa, foi muito massa, não, cara. Você não conheceu a Paulista ainda, o centro de São Paulo. Tem muita coisa pra você conhecer em São Paulo. Mas eu vou, principalmente o Morumbi, quero conhecer, né? Mas vamos aos poucos. Mas o mais interessante, Wagner, é que eu consegui carona, né, de São Paulo pra Curitiba. O maior caroneiro do NASP, esse Vinícius. Tá certo? Tem que pegar. Eu agradeço aí, né, ao Luiz. Foi uma bênção, né? Fomos ali pra Curitiba juntos. E, Wagner, uma coisa que é impressionante. Já estamos, né, não sei você, mas eu já estou me sentindo pastor. As pessoas já estão me tratando como pastor, cara. Ah, é? Eu achei muito da hora. Na própria carona, conversando já sobre assuntos e tal, e a gente parou pra fazer um lanche, eles pagaram pra mim. Ah, então é por isso que você tá sentindo? Não é por isso, cara. É uma figura. Daí lá em Curitiba também tive a oportunidade de fazer a lição da Escola Sabatina Geral pra minha igreja amada, do Tingui. Legal. Depois pude fazer algumas visitas pastorais, de conselhos, né? Já? Olha só, que legal. Foi muito bom, cara. E uma coisa que eu percebi nas minhas visitas é que em quase todos os lugares oferece alguma coisa pra gente comer. O duro é resistir.
E eu acho que tá explicado porque a maioria dos pastores tem a barriguinha, cara. Eu quebrei a dieta nesse feriado. É as visitas. Aonde eu ia, alguém me ofereceu alguma coisa pra comer, cara. E é difícil você rejeitar coisa doce, tudo coisa boa. O pessoal faz com carinho. Você vai rejeitar, fica chato. Não dá nem pra citar o que a gente comeu, né? Mas foi uma bênção. Então é muito gostoso já ver que realmente Deus nos escolheu e já tá começando a nos capacitar para sua obra. Com certeza, um trabalho maravilhoso. E voltando essa semana pro NASP, tivemos uma surpresa. Uma surpresa agradável, né? Eu não sabia que a jornada bíblica era tão gostosa. Jornada bíblica, Nossa, meu. Foi animal, cara. Foi Chorei, muito massa. cara. Eu pensei quarta-feira, passar a manhã inteira numa capela ouvindo alunos discorrendo sobre temas que eles pesquisaram, bíblico e teológico. Vai ser um pouco maçante. Pra você, talvez, que nunca tenha ouvido falar o que é jornada espiritual, jornada bíblica espiritual, jornada bíblica teológica. Pra você que nunca ouviu falar o que é Jornada Bíblica Teológica, é um projeto que o pessoal aqui do NASP tem. Todos os anos, né, os melhores trabalhos dos alunos de teologia, eles juntam esses trabalhos. Não, vamos ter e que o contar a aluno nossa história. que fez esse trabalho, lógico. tô falando Não, vai 20 ser milhões hoje. de trabalho, mas é pra você entender que o cara teve um trabalho danado pra fazer uma pesquisa, Gastas muitas horas nessas pesquisas. muitas horas, e eles podem apresentar para todos os teologanos, inclusive para pastores, né? E os pastores, doutores. E eles abrem perguntas ainda para os próprios coordenadores do curso poder fazer pergunta para eles, cara. Tem que ter peito, hein? Não, o cara tem que ter muita coragem. Tendo uma banca julgadora, só doutores em teologia, os professores do NASP, muita coragem, muito preparo para estar ali na frente, além dos 500 alunos que estão assistindo, né? E os temas? Quais foram os temas? Quais foram? Então foram 7 trabalhos 7 trabalhos. que foram apresentados, gente. Número da perfeição. Olha só. E a gente vai falar quem apresentou o trabalho e o tema, e depois a gente vai comentar só alguns que a gente achou mais interessantes, que a gente Não, se identificou mais. todos foram interessantes, mas os que a gente achou mais interessantes. Aqueles que a gente se identificou, né? Esse o tio do fundo aí, caramba. Q2 é Michael W. Smith, meu. O tio. E o primeiro trabalho foi feito pelo Ezequiel Rosas Gomes Jr., do 4º ano, né? E o título foi O Fechamento da Porta da Graça e a Salvação. E o foco dele foi uma apresentação escatológica do fechamento da Porta da Graça e a salvação. O que é escatológica? Escatológico eu tive que pesquisar para saber, eu também não sabia. Escatológico, uma definição mais clara, é uma parte da filosofia e da teologia que trata dos últimos acontecimentos da história deste mundo, o fim do mundo. O interessante é que o termo fechamento da Porta da Graça não tem na Bíblia. É verdade. Mas na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, nós encontramos que o noivo, em algum momento, ele fecha a porta e a partir daquele momento ninguém entra mais. É verdade. Então nós temos aí um princípio para encontrarmos esse termo de fechamento da Porta da Graça. Foi muito interessante o trabalho dele. O segundo trabalho foi feito por Dalton Lima e ele tratou sobre o texto de Gênesis 1:1, em hebraico, Bereshit. Bereshit, já para explicar um pouquinho, o B é uma preposição. No hebraico, a mesma palavra tem vários significados. E no caso do B, que é uma preposição, ele tem um significado de no, em, tem um monte, né? Para, pelo, né? E o Reshit, aí seria uma palavra que seria princípio. Então, hoje nas nossas traduções está escrito ali no princípio. Wagner, o que eu achei mais bonito e interessante disso é que, como o B tem vários significados, e o Reshit também, ele explicou todos os significados do Reshit. Então, por exemplo, é princípio, primícias, líder, cabeça, e mostrou que Jesus é comparado com o princípio. É o que eles chamam de polissemia, né? É quando um termo quer dizer várias outras coisas também. De repente o autor, ele com uma palavra, um termo, ele quis dar 2 ou 3, ou às vezes até mais significados, enriquecendo assim o seu texto e o estudo sobre aquele tema. Então, para vocês terem uma ideia, quando você lê lá na Bíblia, no hebraico seria Bereshit, Bara, Elohim, né? E continua, ele seria ali, você lê assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas se você for ver por essa interpretação, você pode ver assim, ó, em Cristo, porque o Jesus é o princípio, ele é o alfa e o ômega, no começo, no princípio, né? Em Cristo, Deus começou a criar as coisas do mundo, né? Então, é muito interessante porque através do versículo 1 e 2 de Gênesis, você já explica a Trindade. Porque o princípio é Jesus. Deus criou o Criador e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, em 2 versículos, você prova toda a Trindade. Isso foi muito legal. O terceiro trabalho foi do Alex Voss. O título foi Ludwig Conrad. Quem foi Ludwig
Quem foi Ludwig Conrad, Vinícius? Cara, esse foi o trabalho que eu menos prestei atenção. É que é o seguinte, parte histórica não é comigo. Vocês já viram nos últimos episódios que eu gosto mais de hebraico, das línguas. Quem gosta é o Wagner. Então, Wagner, quem foi o Conrad? Conrad foi um alemão, um dos pioneiros da mensagem adventista na Europa. Ele conheceu a mensagem nos Estados Unidos. E após ele ter completado o seu preparo, ele voltou para ajudar os seus compatriotas a também conhecerem essas mensagens. Nós temos coisas boas sobre Conrad. Ele foi um importante ícone na mensagem adventista na Europa, mas também em algum momento da sua vida ele acabou escapando aí, deixando algumas doutrinas, indo contra alguns ensinos. Começou a se apostatar. Exatamente, até o seu completo desligamento. Então, a mensagem principal é a seguinte: por mais que nós estejamos fazendo o trabalho de Deus, nós não estamos livres de cometer erros. O quarto trabalho foi feito pelo Samuel Shigemoto. Desculpa se eu li seu nome errado. O tema foi o tetragrama sagrado, né? O nome de Deus. Na sua Bíblia, toda vez que você ler a palavra Senhor, na língua hebraica é um tetragrama. São 4 palavras que ninguém mais sabe como se pronuncia. Ela é formada por, hoje, se você for pegar, YHWH. Não existe como falar o significado. No hebraico, Yod, Re, Vav e Re. Eu também sei língua hebraica. Muito bom, hein? Então, não existe hoje, foi perdido com o tempo como se fala o nome de Deus. Existe até a denominação Testemunhas de Jeová, que eles falam que o nome de Deus, esse nome perdido, é Jeová. Mas nesse trabalho, Wagner, ele conseguiu apresentar de maneira que eu achei muito boa, que é impossível ser Jeová. Jeová é uma forçação de barra, né, com as palavras, com as letras. O mais provável que seja o nome seria Yahvé, né? Yahweh, ou talvez Yahoo, né? Não fazendo propaganda, né? Yahoo, né? Tem o Jeová, e tem muitas coisas. Mas o menos provável é Jeová. Tem muitos significados, o menos provável é Jeová e o mais provável é Yahweh. Mas o mais interessante é que ele não quis achar essa pronúncia. O intuito dele não foi tentar redescobrir, o intuito foi mostrar que realmente se perdeu. Exato. Como foi falado no Biblecast sobre a série Fator Melquisedeque, não importa o nome do Deus, importa o relacionamento que você tem com ele. Exatamente. Então, se é Deus ou Senhor, como você chama, ou Senhor meu Deus, o que importa é que você tenha um relacionamento íntimo com ele. Exato. Tivemos aí o trabalho do Eduardo Rueda, né? Implicações teológicas do pluralismo pós-moderno e a relevância do adventismo na sociedade atual. Esse foi bom, hein? Esse foi da hora. Bom, vocês já ouviram há pouco tempo programas sobre pós-modernismo, então vocês já estão por dentro, né, sobre o que é o assunto pós-moderno. Eu achei muito interessante, né, porque é uma área que eu gosto muito sobre a pós-modernidade. Uma coisa que ele ressaltou que é o pós-modernismo, que no pós-modernismo é que no pós-modernismo as pessoas acreditam em Cristo, mas elas não acreditam em Cristo como um salvador. Ele é um mestre, ele é um revolucionário, Tudo é relativo. Tudo é relativo. Exato. Mas eles não acreditam em Jesus como o caminho que leva a Deus. Eles acreditam que todos os caminhos levam a Deus. Mas enfim, pós-modernidade o pessoal tá craque. Qualquer coisa, se tiver dúvida, volta ali. Alguns programas você vai ouvir sobre pós-modernismo. Não acaba o nosso tempo aqui. A gente já falou mais de 20 minutos no último programa, então agora a gente tem que abreviar. Você já está usando o tempo. Então vamos lá. O sexto trabalho foi sobre Vinícius... Bem poderia, né? Moleta. Daqui uns anos talvez seja eu, né? Faço fazer um trabalho lá. O Vinícius Moleta, ele trouxe o título do trabalho dele, Oséias 6:7, significado do nome de Adão. Ele trouxe ali possíveis significados para o nome de Adão, de acordo com traduções bíblicas, né? Ali pode ser Adão, pode ser uma localidade. Adão fala de Adão mesmo, como descendência. E Adão como um homem qualquer, como simplesmente um descendente qualquer de Adão. Foi muito interessante também, muito bacana esse trabalho. E o último trabalho feito pelo Olisson Santos, foi feita uma pesquisa na cidade de Campinas, um estudo sociológico, né, sobre as pessoas que não têm nenhuma denominação. Eles procuraram traçar o perfil dos 100 igrejas, com base em 3 questões. Quem são,
no que creem. E quais os mitos que nós temos sobre eles. E ele fez uma pesquisa bem detalhada para mostrar o índice de decepção com as denominações, que é de 55%, frequência nas igrejas, que é de 48%. Mas eu vi um dado que me assustou, Wagner. Qual foi? Eles fizeram algumas perguntas para ver quais são as profissões que geram mais confiança no povo sem igreja. Os que se destacaram ali foram médicos, qual mais que se destacaram? Bombeiros, alguns até artistas policiais, vendedores. Esses estão entre as pessoas que têm mais confiança para esse perfil de pessoas do que os próprios pastores das igrejas. Não, para vocês terem uma ideia, pastores, o nível de confiança está menor que traficantes, cara. Em alguns casos, né, ele mostrou. Como é que pode? A gente tá perto de prostitutas, a gente tá lá no raspo do tacho, então a gente já tá... a gente tá querendo começar mal já, ninguém confia na gente. Um dado interessante sobre essa realidade deles não confiarem em pastores é que 55% dessas pessoas saíram de outras religiões. É verdade. E eles saíram principalmente por quê? Porque eles foram decepcionados com a denominação, com os pastores. Então, logicamente, para eles acreditarem novamente em uma outra igreja, em uma outra fé, primeiro eles têm que derrubar essa barreira com relação aos pastores. Isso revela também um fator importante para as pessoas, para os membros, que são justamente os profissionais dessa área, médicos, dentistas, policiais, que nós temos aí na nossa igreja, bombeiros, vendedores. Isso significa que eles têm mais responsabilidade e as pessoas têm mais credibilidade em vocês do que na gente que seremos pastores. Exatamente. E a boa notícia é que tanto eu quanto o Wagner, a gente estará tentando entrevistar o vencedor da jornada bíblica. Então aguarde os próximos episódios. No mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-caverna. Mas e aí? Qual você acha que vai ganhar? Ah, cara, pra mim, cara, eu achei o melhor, assim, disparado, o Tetagrama, cara. Tetagrama? Achei muito bom, cara. Ele foi atrás da origem da palavra, a palavra raiar, foi animal, cara. Ah, eu gostei mais do pluralismo pós-moderno e a relevância do adventismo na sociedade atual. Não, cara, o mais legal foi o Tetagrama, cara. Olha o tempo que o cara deve ter pesquisado, ele esgotou o assunto. Sim, mas o que importa é o seu relacionamento com Deus. E aí já fechou o assunto. Não, cara, mas... Isso aqui é a sociedade atual, é a verdade que nós temos que apresentar para as pessoas. Presta atenção, Wagner, ele fez até um PowerPoint bonito, cara. Ele passou, enquanto ele falava, ia passando automaticamente. Você viu o PowerPoint dele também, ó. Ainda mais. Não, você pode Firme. Todo poder, o programa dos caras, hein, Júnior? Não, os caras vêm firmes, meu. Escolhi ser pastor, tá aí pra você. Não, eu vou falar um negócio pra você. Esse assunto de jornada bíblica, a gente precisa comentar. A gente chora quando ouve jornada bíblica. Chora. Não, jornada bíblica eu chorei. Eu tinha até esquecido, Diego, das jornadas bíblicas. Eu também. Eu tinha até esquecido, nossa, mas agora veio vivo na minha memória. E eu vou contar pra vocês. Deixa eu falar, Diego. Você vai contar? Não, deixa eu falar. Jornada bíblica é o que há, vai. Ô, Diego, você não pode ir pro ar. Não pode, né? Não pode. Não pode mesmo. Também acho. É todo poder, mas não pode. Não pode ir pro ar. É todo poder, né? Vamos gravar um comentário alternativo. Vamos. Não pode ir pro ar, né, meu? E os caras vão ficar sabendo que a gente... Muito bem, a gente acabou de entrar num consenso aqui, num concílio, a portas fechadas, eu e o Diego, e a gente vai fazer o comentário alternativo do Corinthians Pastor dessa semana. Exatamente. A gente gravou uns 20 minutos de comentário. Na verdade, de uma experiência nossa da jornada bíblica. Não, sensacional. Eu não sei, gente. Eu não sei que dia que um dia isso vai pro ar, mas não vai ser hoje. A gente não pode falar o que esses dois caras nos fizeram contar aqui a respeito de jornada bíblica. O que eu posso dizer é o
seguinte, é que jornada bíblica, eu chorei quando eu vi esses caras falando da jornada bíblica. Chorei porque, rapaz, a nossa vida mudou com essa jornada bíblica, principalmente numa em especial, acho que a gente tava no 3º ano. Nem lembro que ano que a gente tava, eu sei que, rapaz, imagina um cara apresentar a jornada bíblica e no meio da apresentação, com a pergunta de um professor poderoso, ele não sabe o que responder e desiste da apresentação. Olha, Júnior, não vamos falar mais nada para não nos complicarmos. Não vou falar nada. Mas vamos dizer o seguinte, o momento mais polêmico da jornada bíblica, nós estávamos por trás. É isso. É isso. E os 20 minutos estão arquivados, trancados a 7 chaves. A gente contou tudo nos 20 minutos e no final que a gente contou tudo, a gente falou, não dá pra ir pro ar isso aqui. Não dá. Não dá pra ir pro ar, infelizmente. Não. Tem coisa que não dá. Não dá. Tem coisa que a gente viveu e foi uma jornada bíblica, gente. É o que há a jornada bíblica. É o que há. Chorei com esses caras aí. Agora é o seguinte, meu, os caras estão dando aula, né, meu? Ah, os caras estão dando aula agora. Ah, o Bereshit Bara Elohim. Escatologia, polissemia, hebraico. Bereshit Bara Elohim, Júnior. Ele é o quê? Não, se você for o equivalente com o inglês, é o The Books on the Table. A primeira frase do hebraico que a gente aprende é Bereshit Bara Elohim. Et Hashamayim ve'et har. Isso é The Books on the Table. E onde re, vai me re, ó. Não, algum momento eles vão aprender o... Baru Ratá Adonai Elohim. Eu sabia que você ia falar essa frase. Baru Ratá Adonai Elohim. Ah, não, eu tinha que lembrar. Não, esse não escapa. Meu Deus do céu. A gente não presta, Diego. Você não presta. Agora, gente, dos temas aí que eles falaram, dos 7, pra mim, o melhor, eles ficaram discutindo qual é o melhor, né? Pra mim, o melhor foi a pesquisa de campo lá em Campinas. Eu achei muito legal da pesquisa de campo também. No começo, quando falou pesquisa de campo em Campinas, eu já falei, não gostei muito da ideia porque era só em Campinas. Mas depois quando o tamanho de Campinas, velho? Hã? O tamanho de Campinas? Não, eu sei que Campinas é grandão. Eu sei que é legal fazer a pesquisa aqui, entendeu? Tô com a cabeça diferente aí. Aí, ele... Eu sou da área aplicada, semana. Área aplicada. Exatamente. Mas eu achei todo o poder, as conclusões que ele tirou, hein? Muito legal. Mas na minha opinião, o melhor trabalho apresentado foi sobre... esse aí mesmo. Ok. Agora, Júnior, como o arquivo vem editado do Vinícius, eu não posso reeditar em cima. E tem um momento lá que o Vinícius, ele troca umas palavras. Ele fala assim, que Deus criou, e aí ele vê que não era criou, ele queria falar que ele era o criador, alguma coisa assim. Ele confunde e fala criou criador, mas ele tá só corrigindo a palavra anterior. Ele não tá dizendo que Deus criou o criador, tá? Por favor. É os 7 minutos e 15. Não. Pastores. Pastores, porque a gente não editou ainda a abertura nesse momento, né? Exatamente. Então, é o seguinte, eu entendi que ele falou que Deus criou o Criador. Foi eu que travei. Travou, E aí você tá defendendo ele. Eu sou acusador, você defende. Isso. Eu senti, talvez alguém tenha sentido também, mas o Diego disse que ele pensou em outra coisa e deve ter pensado mesmo. Exatamente. Não, deve não. Foi isso. Não, lógico. Você tá falando. Caramba. Lógico que foi. É a dúvida que não. Aí, outra coisa, Júnior, é que, olha, o Vinícius deve ser um comportor de primeira. Porque o que o cara repara na comida na hora da visita. É mesmo. É por isso que a credibilidade pastoral tá afetada. Você viu? Não, é por isso. Por isso. Você viu que a credibilidade do pastor tá lá embaixo. Você sabe que é assim mesmo, né? Pra gente que vive nisso. Eu não tenho nenhuma vergonha, pra mim é uma honra dizer que eu sou um missionário, que eu sou um pastor, um discípulo de Cristo. Mas toda vez que eu vou fazer um crediário e ela pergunta qual sua profissão, aí eu tenho que falar que eu sou pastor. Ela me olha com uma cara de preconceito. Eu vou firme, eu vou bem. Não, eu falo firme também. Vou firme. Eu falo firme. A questão não sou eu, é a pessoa que tá olhando pra mim. Eu nunca senti preconceito por ser pastor. Não? Não. Puxa vida, eu já senti um monte. Eu senti. Pra verdade, eu não consegui comprar o carro quando eu queria comprar o primeiro carro e nem alugar a casa porque era pastor. Não. Então tudo bem. Já. Então tome.
Não, tudo bem, Claro, mas artista também tem o mesmo preconceito. Ah, é? De alugar casa, tem. Ah, é o mesmo preconceito? Fala, sou ator, aí não aluga casa. Ah, certo. Pastor, é mesmo. É porque a gente viaja muito, né? Aí... Mas aí eu vou ler um texto aí, 1 Coríntios 4,13, sobre isso. Diz assim, ó: somos blasfemados e rogamos até o presente tempo chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Paulo fala daqueles que pregam o evangelho. E a gente é lixo do mundo, é isso. É isso. É isso. E escolhemos ser assim. Isso. É uma honra pra nós sermos assim. Muito bem, Júnior. Então, começando essa nova era de Escolher Ser Pastor no começo do programa, vamos agora para os e-mails. Recebemos e-mails essa semana, temos que ler e-mails. Nós fizemos uma abertura de 6 minutos semana passada para compensar esta abertura de hoje, que terá mais de 30 minutos. Vamos lá! Diego, por falar em e-mail, eu percebi uma coisa. Diga. Com o novo site, a galera tá comentando no site. Ah, mas tá... É isso, eu ia comentar isso aqui também. Mas é isso aí, o povo tá gostando tanto do site que eu nunca vi um post com 18 comentários. Foi, eu também tô gostando firme. Até eu comentei. É verdade. Tem que estrear, né? Tá muito mais prático agora de comentar. Inclusive tem algumas coisas sobre o site que a gente ainda não conversou. A primeira delas é que você encontra mais sobre o site na parte lá do site que diz assim, ó, sobre o site. Você passa o mouse em cima do sobre o site, que vai aparecer embaixo todos os Biblecasts sem abertura. Ok. Então você quer baixar o Biblecast sem abertura para espalhar a mensagem para os seus amigos. Você pega ele lá. Se você quer ver as camisetas, você vai lá em sobre o site. Se você quer saber mais sobre o site, mais detalhes, tá lá. Sobre quem faz o site, tá lá, entendeu? Então passa o mouse lá sobre o site que você vai ver lá esses detalhes e logo teremos uma sessão de download, Júnior, porque chegaram os nossos papéis de parede. Opa, é agora, hein? E vai mudar muita coisa. O logo do Biblecast vai mudar. Opa. E o logo do Heróis do Biblecast, que ficou bonito, ficou melhor ainda e mais original pelas mãos do design profissional Léo Fontes. Palmas. O Léo, ele criou e melhorou as logomarcas, tanto do Biblecast quanto dos Heróis do Biblecast, e fez papéis de parede, e nós vamos disponibilizar no site para você fazer download. Se você quiser colocar no seu celular, no meu celular tem, se você quiser colocar no seu iPad, se você quiser colocar no seu notebook, no seu papel de parede, se você curte o site e quiser colocar, tá lá. Se quiser fazer o DVD e colocar também, tá lá. Entendeu? Então vamos colocar a sessão de download. E as camisetas, gente? Eu e o Júnior, nós tomamos uma decisão radical de tirar muito dinheiro dos nossos bolsos pra gente fazer o silk da camiseta e fazê-las de uma vez. Porque o problema é que a gente estava produzindo camiseta um por um. Então tem um monte de pedido que está atrasado, porque eu tenho que ter tempo para ir levar a camiseta, para fazer a camiseta, dá muito trabalho, porque não é só colar, tem umas camisetas que tem umas estampas complicadas. Então a gente vai fazer o silk e em breve estaremos vendendo as camisetas ao preço de custo, como folhas de outono. Aguarde. É isso. E se você é produtor de camisetas, faz silk screen, está nos ouvindo agora e é um ouvinte do Biblecast, vem em mim. Por que tu não mandou e-mail ainda? Manda e-mail pra gente. contato@confissõespastorais.com.br. É isso. E-mails? E-mails agora. Vamos lá. O primeiro e-mail que nós vamos ler, Júnior, é um e-mail que abalou as estruturas do Biblecast. Opa. Roger William Cabral de Andradina. Opa. Dele é o autor do e-mail que recebemos aqui, e ele diz assim, ó: parabéns pelo cast de aniversário, voz de esquilo aqui, ele achou engraçado e tal, vamos resumindo aqui. Ele perguntou que coisa é essa de todo poder, é uma expressão corriqueira entre nós, e ele falou, e ele fez uma coisa, Júnior, que eu não acreditei. Lembra que a gente pediu pra ele, que ele tinha pregado os temas do Biblecast lá, da série Trindade Satânica e Marca da Besta? Foi. E aí nós pedimos pra ele mandar, né, o que ele tinha anotado. Aí ele não fez isso, ele não mandou. Ele mandou pra gente a transcrição de 5 Biblecasts. E o que é transcrição?
Júnior, a transcrição é o seguinte: o Roger William Cabral, ele ouviu o Biblecast 15, 16, 17, 20A e 20B e escreveu todo o conteúdo do tema. Exatamente. Não, é algo meio Fábio Gonçalves. É de uma disciplina invejável. É isso. Roger Cabral, palmas pra você. Eu quero mais palmas. Mais. Sobe palmas. Ele falou o seguinte, ó, é um trabalho medonho, né? Já escrevi 5 e vou falar. São quase 5 horas de trabalho por cast para ouvir, transcrever, adaptar, corrigir, revisar e finalizar. E nós vamos disponibilizar no site, vamos criar uma seção de transcrição. Não vai ter esse nome, né? Vai ser Biblecast Transcritos. E lá você vai poder baixar os Biblecasts em texto. Por que que o Roger Cabral se deu o trabalho de fazer isso, Júnior? Primeiro, facilita a divulgação do conteúdo. Nós estamos fazendo os Biblecasts aqui para você espalhar essa mensagem. Então, de que maneira a gente está fazendo isso? As pessoas estão gravando MP3 e espalhando os MP3. Mas tem gente que não consegue ouvir. Existem os deficientes auditivos, que não conseguem ter acesso ao Biblecast. Como que eles vão ficar sabendo? Você que não sabe Libras, o texto é uma das formas. Segundo, às vezes... Um detalhe aí, não adianta nada saber Libras com o Biblecast, né? É verdade, não adianta nada. Ok, é verdade. E você pode pegar o texto e entregar para uma pessoa o texto, não é? Dá para você divulgar com o texto também. E se você quiser fazer um sermão baseado nisso, já tá na mão, o Biblecast transcrito. E etc. E palmas. E palmas de novo. Por causa disso, Júnior, eu vou iniciar uma campanha aqui no Biblecast. Qual é? O Roger Cabral, ele fez 5, sozinho. Ele não pode ser chamado mais de herói. Ele não é mais herói do Biblecast. Escriba. É um nome bonito pra ele. O Massoretas. É o Massoreta do Biblecast. É o Massoreta do Biblecast, exatamente. Já que os pastores estão falando difícil, né? É, Massoreta. Massoreta são os homens que brilhantemente copiaram o Antigo Testamento de maneira que não houvesse nenhuma única variação até os dias de hoje. Na verdade não, Júnior. Na verdade, os Massoretas só vocalizaram. Os escribas é que fizeram isso. Foi, eles colocaram os pinguinhos. É. Os pinguinhos. Muito bem. Os pinguinhos são as vogais no hebraico. Os caras firmes falando do hebraico dele. Os caras falando do Bereshit, para Elohim. E você com um pinguinho. Então, o Roger Cabral, ele fez 5, Júnior. E eu quero incentivar aqui vocês que ouvem o Biblecast, esta multidão invisível de 5.000 pessoas. É uma multidão, ora, pô. Mas é invisível, né? Porque a gente consegue ver dessa multidão umas 200. É mesmo, hein? É. O resto tá tudo escondidinho. Se nem 200 a gente vê. Não, o 200 vê. 200 vê. Tem 100 no Facebook, 100 e poucos no Facebook, tem... Verdade. Tem não sei quantos no Twitter e tem alguns que eu conheço que não tem nada na internet. É isso mesmo. E aí, gente, é o seguinte... Você transcreva um Biblecast. É muito simples. Você vai gastar 4 horas da sua vida como o Roger Cabral, mas você vai disponibilizar o conteúdo do programa em texto, e isso não tem preço. Não tem preço até pra gente, porque a gente já fala pra não ter que escrever, porque o fluxo das ideias é melhor quando se fala do que quando se escreve. Então, se vocês puderem... Olha só, são 48 Biblecasts, contando aqueles 2 extras lá, o A e o B. 45 não precisa. Nós temos aí 50 Biblecasts hoje. Olha, Júnior, hoje estamos gravando o 50º. Hoje é o número 48, né? O 50 na verdade, né? Na verdade é o 50, é o 50º programa. Episódio 48, mas é o 50º programa. Já pensou, Diego? Estão fazendo bodas de ouro. Verdade. Não, mas ela será comemorada no episódio 50. No episódio 50 a gente vai comemorar. Tudo bem. E, Júnior, o que acontece é que se cada pessoa... Então, olha só, tem 50. Ele já fez 5. E ele promete o seguinte... Eu vou fazer pra vocês, ele fala, o Retorno do Rei, Alienados, Joias ou Pedra de Moinho e Justificação pela Fé. Então ele fez 5 e vai fazer mais 4, são 9. Só na conta do Roger Cabral. Palmas!
E agora... É uma soreta. É uma soreta. Agora você pega 51 ou 41 que sobrou e divide com 41 pessoas. Olha só que beleza. A gente tem 5 mil pessoas ouvindo o programa. O que custa você fazer uma transcriçãozinha? Então, se você fizer uma transcrição... Você acha que anda pela rua gente igual o Roger Cabral? Claro. Feliz a vida, que copia as coisas? Eu acho que sim, porque é por uma nobre causa. Então é o seguinte, você quer fazer uma transcrição do Biblecast, é muito simples. No site já vão estar os Biblecasts transcritos, que são o 15, o 16, o 17, o 20A, o 20B, e o Retorno do Rei, Joias e Pedras de Moinho, Justificação pela Fé e Alienados. Eu vou colocar lá todos eles na seção Biblecast transcrito. E aí você vai fazer qual? Um que não está ali, só que não adianta se fazer, porque vai que você está fazendo 5 e outra pessoa lá no Japão está fazendo 5 também. Então você faz assim, ó, no post dos Biblecasts transcritos, vai ter lá quais estão sendo feitos e quais já foram feitos para download. Se você quer fazer um, você põe lá no comentário, estou transcrevendo o Biblecast e tal. Pronto. Aí as pessoas vão saber qual você está transcrevendo e não vão transcrever o mesmo que você está transcrevendo. Ok? É isso. Participe disso. Transcreva um Biblecast. Muito bem. E por falar em fazer coisas pelo Biblecast, o que fez nosso samurai do Biblecast direto do Japão, gente? Adrian Matsuyama nos surpreendeu novamente, aquele que já trouxe para nós testemunhos do Japão. Adrian Matsuyama, ele simplesmente, Júnior, criou um DVD do Biblecast. Tá aí. Na verdade, não é um DVD, é um pacote de 4 DVDs. Com menu e tudo, Júnior. Tá aí. Prontinho, sabe aqueles que você compra, pronto? Manda e-mail pra ele, gente. Adrian Matsuyama, ele tá pedindo aqui o nosso endereço pra gente receber o nosso, né? Você que não mora no Japão, realmente você vai ter que contrabandear. É o mercado negro já do Biblecast. Exatamente, e lá no Japão. Parabéns, Adrian Matsuyama. Palmas pro samurai. Na verdade, pro samurai a gente não bate palmas, né? A gente se encurva, mas não tem barulho pra isso. Foi o barulho de uma coluna rangendo. Vertebral. Muito bem, muito obrigado, Adrian Matsuyama. Legal, divulgue o Biblecast aí, que Deus abençoe essa divulgação, né? Recebemos e-mail também, Júnior, de um e-mail de uma nova heroína do Biblecast que surgiu. Opa, nova. Surgiu entre nós aqui Mara Daniele, Júnior. Hello, pessoal do Biblecast. Desde o número 35 que estava querendo escrever para vocês, mas estava meio sem tempo. Aí, ó. Mais um, hein? Tá vindo o tempo. Sou Daniele de Teresina, Piauí. Sou adventista. E por acaso, nada aqui é por acaso. Então, por Deus, descobri esse site. No início, não dei muita confiança pro site. Olha aí, Júnior. Olha só, aquela carinha que ele tinha antigamente, não dava confiança. Aí depois que fui ouvir o Biblecast 35, qual foi o Biblecast 35, gente? Adventistas sim, exclusivistas não. Uau, me encantei. Tanto que passei o site pros meus amigos por e-mail. Depois dividi com eles uma semana de saúde da igreja. Como brinde, gravei em DVD. Olha aí, deu brinde pra igreja no final dos cultos, Júnior. No final dos cultos, o pessoal tá gostando muito. Olha só, um abraço pra Teresina, Piauí. Olha aí, não dá pra colocar em palavras tudo que tenho aprendido desde meu primeiro Biblecast. Só agradeço a Deus e a vocês, porque as bênçãos são muitas. Abraços, Deus abençoe e parabéns pelo novo look. Olha aí, Diego. Mais uma pessoa de Teresina, porque nós já tivemos aqui antes. Mais uma de Teresina. Muito legal conhecer a Mara Daniele pelo e-mail, nova heroína do Biblecast. E um abraço a todos que já ouviram Biblecast no Piauí. Maravilha. Deus abençoe vocês. Continuem firmes aqui. Muito obrigado a vocês que comentaram, mandaram e-mails. E, Júnior, nesse momento, agora que nós não teremos mais Escolhendo Ser Pastor, nós temos 2 recadinhos rápidos. Não vamos fazer a grande revelação da semana passada. Porque ela já foi feita lá mesmo. Os caras mesmo resolveram lá no Facebook. Não é justo que a gente paute 5 mil pessoas por 100. Mas a gente não vai responder hoje porque não dá mais tempo. A gente não vai falar. É isso. É isso. Mas eu tenho um aviso pra você que ouve o Multicast, o podcast do portal maranata.blogspot.com, o podcast da Escola Sabatina. Vale muito a pena, muito legal, muito show. Infelizmente essa semana não vai ter, porque o Dalmo Arantes, o responsável, está com dengue.
É isso aí. Os caras vivem lá no meio do mato, e no mato tem a Aedes aegypti. Nossa, não tô acreditando que você tá falando isso. Eu tô sobrevivendo, Adem. É, você mora no mato também, então se cuida. Absolutos repelentes. Eu venho do Rio de Janeiro, a terra do Aedes aegypti, né? Ele nasceu lá. É. Mas o Dalmanute está com dengue, então vamos orar para que dê tudo certo a recuperação dele. Por isso não haverá multicast essa semana, infelizmente. Mas semana que vem eles vão estar de volta com certeza, se Deus quiser. E vale muito a pena conferir o site portalmaranata.blogspot.com. Biblecast Júnior número 48. There have been more times than I care to admit when I trusted in what I could do. So assured in my heart that my strength was enough instead of depending on you. E atendendo a pedidos. E atendendo a pedidos, exatamente. Eu sei que muita gente vai nos odiar, mas... Não vai não. A gente atende os pedidos. Isso, se a gente não atendeu o seu ainda, é porque nós estamos em via de atender. Por isso que não atendemos ainda. É simples, é simples. Às vezes você pede o que tá na nossa cabeça. Isso. Que tá ali, que tá pronto. Que tá no caminho. Que tá no caminho. Principalmente se você pede numa semana que a gente fala assim... Caramba, qual vai ser o tema dessa semana? Aí você pede nessa hora. Ok? Tem vezes que você pede o que é difícil, o que a gente não sabe fazer, aí demora pra gente aprender. É verdade. Não é? É isso. Então, atendendo a pedidos... Pedido de Maria Júlia, que enviou-nos um e-mail pedindo que nós falássemos sobre fé. Um Biblecast que a gente já tinha prometido antes e não chegou. Fala a verdade, eu esqueci que eu tinha prometido isso daí. Eu lembro até que tem um Biblecast que a gente relou em Lucas 18. Foi. Aí eu falei, isso aí dá um Biblecast e tal. E nunca mais lembrei. Não anotei e nunca mais lembrei. Mas agora... Aí está. Maria Júlia lembrou-nos e aqui está o Biblecast, cujo título é... Fé demais não cheira bem. Poderia ser outro título, gente. Poderia ser outro título. Poderia ser outro título. Eu me lembro de um menino em 1994 assistindo em fita VHS ninguém mais, ninguém menos que Steve Martin no filme que em português ficou conhecido como Fé Demais Não Cheira Bem. Sacou? Ó, entendeu? Pegou o esquema? E nós vamos falar exatamente sobre o que é fé. E como bem disse Maria Júlia, ela pediu assim, olha, falem sobre fé, mas além de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque, Júnior, quando se vai falar de fé, as pessoas imediatamente se remetem a Hebreus capítulo 11, versículo 1, não é? É lógico que tem que se remeter, né? O que diz lá? Hebreus 11, verso 1 disse, ora, não é? Ora. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Opa! Aí está a definição de fé na Bíblia, definição áurea. Definição áurea. A fé é o quê? Fala de novo. Fé é certeza de coisas que se esperam. Opa, certeza de coisas que se esperam e... convicção de fatos que se não veem. Olha só, Júnior. E deste texto, desta leitura, as pessoas pensam imediatamente numa coisa que não é fé realmente, né? É isso mesmo. Como assim? Desse pensamento, algumas pessoas entendem uma coisa que não é fé. Porque elas entendem o seguinte, Júnior. Quando se lê no texto de Hebreus 11, essas palavras, do jeito que elas estão escritas aí, alguém pode pensar o seguinte. Vou mostrar que há duas interpretações para o mesmo texto. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, eu tenho que ter certeza daquilo que eu quero, que eu estou esperando, que eu pedi para Deus. Então, se eu pedir para Deus, eu tenho que agir como se eu já tivesse ganho aquilo. Opa! Porque o texto parece estar dizendo isso, a certeza de coisas que se esperam.
Ou seja, se você pediu, ganhou. Eu espero muito ser curado de uma doença. Se eu tiver certeza que eu vou ser curado, pá, tá lá, vou ser curado. E o texto ainda fala assim, a convicção de fatos que não se veem. Eu tenho que estar convicto daquilo que eu ainda não tenho, que eu ainda não vi ainda, que é a cura, por exemplo. Ah, Diego, é por isso que a ciência não gosta da fé. É por isso, é verdade. Porque fé, segundo seu discurso aí agora, fé não é racional. Não, ela não é... Não, o que é isso? Segundo o seu discurso. Fé não é racional. A ciência é baseada na dúvida, mas a fé é baseada na certeza. Isso, olha aí, ó. Exatamente. Então eu não tenho... a fé não permite questionamento. Não permite, porque eu não preciso de evidência pra crer. Só lembrando, é pra alguns isso. Se você chegou agora, prepare-se. Porque fé demais não cheira bem. Você nunca vai escapar dessa. Ah, vocês não têm fé. Mas já que Dona Maria Júlia pediu pra não usarmos Hebreus, deixaremos ele pro final, Diego. Isso. Vamos lá para Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. A famosa história do juiz iníquo. E da viúva, né? Você conhece a história. Lucas 18, verso 1 diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Perceba, Diego, que Cristo contou essa parábola porque ele sabia que um dia você iria esmorecer. Ok? Ok, já sabia. Então é para isso que existe essa parábola. Então, Jesus já está dizendo que você vai viver num ambiente... Você vai viver num ambiente onde você... Vai chegar uma hora na sua vida que você vai esmorecer, viu? Certo. Aí você vai precisar de fé. É isso. É isso. Não, e é normal. Quem nunca viveu nem isso, nunca passou por isso, né? Então. Você desiste, você fala, chega, não quero mais. Não vou mais esperar mais nada, acabou. É isso. Então, verso 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Certo. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia essa viúva me importuna, julgaria sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor. A parábola acaba aí, certo? Certo. Agora são as considerações de Cristo acerca da parábola, no verso 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Considerai quer dizer assim, ó. Presta atenção. Vamos raciocinar aqui. Isso. Né? Vamos pensar, vamos analisar aqui, usar, sabe, a cabeça, a mente que Deus nos deu? Vamos usar ela. Vamos usar. Vamos lá. Aí o próprio Senhor, Deus, ele faz aqui a problemática. Ele fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Percebam, pareça demorado em defendê-los? Claro. Primeiro, Cristo está dizendo assim: algum momento na sua vida vai parecer que eu não estou com você. Você vai ser tentado a esmorecer. Isso. Para resolver isso, eu vou contar essa historinha para você. Foi isso. Perfeito. Perfeito? Perfeito. É isso. Verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ponto. Agora, olha lá. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Olha aí. Até aí. Agora as pessoas estão ouvindo esse Biblecast falando assim: o que isso tem a ver com fé? Isso tem tudo a ver com fé. Porque fé é aquilo que você precisa quando parece que Deus não está com você. Porque, Júnior, quando ele está com você e você tem certeza, você não precisa de fé. Você tem uma evidência. Você tá vendo? Você tem um fato, nem evidência, você tem um fato diante dos seus olhos. Não precisa de fé. Não precisa. Quando Hebreus diz que fé é certeza de coisas que não se veem, né, convicção de coisas que não se veem, isso se refere a Deus. Veja só, Jesus disse que onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estaria no meio dele. Então, para Cristo estar aí na sua vida, se você está ouvindo esse Biblecast, eu creio que mais de 2 pessoas já estão ouvindo. Certo. Então a Bíblia diz que ele está aí e ponto final. Você não precisa ouvir voz. Você não precisa que a sua cortina balance com algum vento. Não precisa que a luminária no alto da sua cabeça comece a piscar para você saber que Deus está com você. E tem mais. Você não precisa nem sentir a presença de Deus. Porque a presença de Deus não é para ser sentida. É para você acreditar nela. Exatamente.
Na verdade, todo o problema tá nesse negócio de sentir, né? Não, todo o problema tá nesse negócio de sentir. Todo o problema é esse, quando a gente começa a achar, a determinar que a nossa fé, ela se baseia naquilo que a gente tá sentindo. E aí, como a gente já explicou aqui em inúmeros Biblecasts, mas nunca é demais repetir, os nossos sentimentos são enganosos, né? Enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia. Coração, o símbolo das emoções humanas. Isso. O sentimento, ele é enganoso. O problema é a gente achar que é por meio de sentimento. Então, por exemplo, um dia, Júnior, todo mundo que tá ouvindo o Biblecast agora, um dia sentou na igreja e assistiu um sermão maravilhoso, com uma, sabe, aquele sermão bem conduzido do início ao fim, que te puxa o sermão inteiro, você fica ali atento, e aí no final teve aquela música cantada no final, assim, que é perfeita pro sermão, e teve aquele apelo, e você atendeu, e você chorou ou não, mas foi um negócio, sabe? E aí você pensa que, aí quando você sai desse sermão, você sai ainda um pouco emotivo, aí você acha que tá sentindo Deus. E Deus está com você ali realmente. Só que você passa a achar que Deus só está contigo quando você sente aquilo. Só lembrando que você pode sentir aquilo, essa vontade de chorar, etc., em várias ocasiões onde não há Deus. Exatamente. Pode assistir um filme e chorar também de emoção. Mesma coisa. Diego, fala nisso. Você pode assistir uma animação e chorar. Eu já vi gente falar assim, ó, meu sermão foi bom porque todo mundo chorou. Não, eu também já vi isso aí. Não, tem até gente que acredita que o sermão é bom quando as pessoas choram. Não, eu ouvi isso até recentemente, falando pra mim, pastor, foi bom o sermão, muita gente chorou. Oi? Ah! Realmente isso é um pensamento de muita gente. Diego, porque fazer chorar é fácil. Você põe uma música triste, se for falar de morte, fala você que perdeu seu ente querido, pronto, o camarada lembra de quem morreu, chora. Pronto, acabou. Pronto, acabou. E o que mais? Você fala assim, ó, você não presta, você abandonou Cristo, todo mundo chora. É fácil. Então, mas essa ideia de chorou é bom, vem de que a gente tem que sentir. Justo a gente, Diego, a igreja adventista, que prima pelo culto racional, né? Uhum. Até demais, eu diria. É verdade. Né? Uhum. Prima pelo culto racional, falando em emoção na hora de confiar na presença de Deus. Porque olha só, as pessoas já acham, Diego, que se você chora, Deus está com você. Se você não chora, Deus não está com você. Isso, pronto. Essa é a equação. Tô frio. Nossa, tô longe de Deus, não chorei. Tô longe de Deus. Mas talvez você esteja na igreja e você esteja sentindo vontade de ir embora, esteja sentindo fome, frio, calor. A Bíblia não diz que isso significa presença de Deus. A Bíblia diz que Deus estará lá se e tão somente se 2 ou 3 pessoas estiverem ali em nome dele. É assim que funciona. Não importa o que essas 2 pessoas estejam sentindo. Perfeito. Então fé aqui no caso é confiar no que está escrito. Ok? Ok. Você nunca vai escapar dessa. Vocês não têm fé. Voltando à parábola, Diego. Eu disse que o cientista, a ciência não gosta muito da igreja, né? Não gosto. Porque essa história de fé não entra na cabeça deles, mas veja como fala o nosso Jesus. Porque, peraí, o cientista pensa que isso é instituição da ignorância. É. Porque eles veem as pessoas que creem como pessoas ignorantes, porque elas não entendem algumas coisas que eles entendem. E não entendem mesmo. Não mesmo. Até Nossa, hoje... Quase que eu falei um negócio aqui. Quase. Não, segura. Você sabe, né? Não, sei, segura. Você sabe, nossa, não aguenta. Segura firme aí. Calma, talvez depois da ordenação. Não. Ai, por favor, corta isso, Diego. Por favor, corta isso. Todo mundo sabe que a gente tá zoando. Não, gente. É brincadeira. Todo mundo sabe. É só um personagem aqui. Uhum. Na verdade, eu nunca tive nada pra falar. Certo. Esse é um expediente que a gente usa no Biblecast quando a gente não tem argumento nenhum, a gente finge que teria um. É verdade. É isso, exatamente. É isso. Então, é isso. eu vou falar uma coisa mais light. Ok. Usar um estrangeirismo. Eu nem sei porque a gente vergou por esse lado. Não, eu vou dizer. É o seguinte. Tem gente, Júnior, tem muitos cristãos que gostam de dizer, dar o seguinte argumento. Porque se o homem veio do macaco, por que até hoje o macaco não vira gente?
Nossa, Diego. E eles acham isso Só lembrando, a gente tá dando uma volta nesse caminho aqui porque a ciência não gosta da fé. O assunto é fé, tá? Aguenta aí. Isso. Então, eu tô explicando porque a ciência não gosta. Isso. E aí a gente fala isso como se fosse a coisa mais genial. Porque realmente, né, Júnior? Se o homem veio do macaco, por que o macaco parou de evoluir, né? Vou falar outra. Fala outra. Ai, você tá me cutucando. Aproveita, vai. Ai, como é que a gente vai acreditar na teoria da evolução? É só uma teoria. Exatamente. Agora a gente tem que explicar essas coisas pra não ficar no ar, né? Vamos explicar a teoria, você explica o seu. Tá, vai. Teoria, na linguagem dos cientistas, você tem que falar na língua deles, não na nossa. Na linguagem deles. Na linguagem deles, uma teoria é algo que só tá um pouco abaixo de uma lei. Isso. Ou seja, é quase certo. É a classificação que eles dão. Diego, teoria, pros cientistas, não é uma coisa que tá só no papel. Não é uma ideia, né? Não, os cientistas classificam o conhecimento em várias fases lá. Tem uma coisa que é hipótese. Teoria, ela só tá abaixo da lei. Lei é uma coisa que está comprovada absolutamente, como a lei da gravidade. Uhum. Abaixo de lei tá a teoria, mas é uma classificação deles. Ok? Ok, não é tipo teoria do jeito que a gente pensa. É a teoria do jeito que eles pensam. Quando eles falam teoria da evolução, eles estão dando um valor grande para isso, muito maior do que a gente imagina. Uhum. Porque essa é a língua, o jargão deles. Então esse argumento de teoria... Nossa, é terrível, porque você está usando o nosso jeito de usar a palavra teoria. Isso. E aí, não é o jeito que eles usam. E aí eles olham pra gente e vão rir. Eles olham e falam, Ih, você não sabe nem como que a gente está usando a palavra. Do mesmo jeito que a gente usa a palavra crítica no mundo acadêmico, né? Isso, exatamente. Criticar no mundo acadêmico significa analisar e não falar mal. Eu tenho uma comunidade no Orkut, né? Você até quando? Teologia Adventista. Os caras vivem brigando lá. Aí... Você. Não, essa comunidade você jogou lá o osso pra vários cachorros. Foi, meu. Eles estão lá agora. Estão se matando lá. E aí eu coloquei a definição da comunidade um lugar pra se fazer uma crítica teológica. Pra quê? Pronto. Por que você falou crítica? De gente veio falar comigo que a gente não pode criticar. A discussão, falei discussão também, porque no terminologia acadêmica, discussão é simplesmente colocar as cartas na mesa, né? Conversar sobre o assunto, o que você acha, o que eu acho. Aí falei discussão, pronto. Não, porque a gente não pode ficar discutindo, que discussão não é de Deus. É a mesma coisa, quando você fala assim, ó, mas a evolução é só uma teoria, o cientista, ele vai olhar pra você e falar assim, meu Deus. Exatamente. E quando você fala... Ele até vai falar, meu Deus, que isso? Que isso? Não dá pra falar com essa pessoa. Troca. E quando você fala que o macaco parou de evoluir, ele fala assim, mas quem foi que falou que a gente veio do macaco? Quem foi que falou que a gente veio do macaco? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Nós temos o ancestral comum, segundo a teoria da evolução. Ancestral comum. Não quer dizer que o macaco que você vê aí, segundo eles, é o da onde a gente evoluiu. Não, quer dizer que a gente e o macaco veio desse ancestral comum. Exatamente, cada um evoluindo de um jeito, segundo a teoria deles. Não concordamos e não aceitamos. Só estamos dizendo que alguns argumentos que a gente usa cooperam contra nós. E aí, o que acontece é que quando um cientista rebate esses argumentos e o cristão fica sem argumento, ele apela pro quê, Júnior? Ele fala que é fé. Mas é fé. Tem que ter fé. Tal, não, e vai você foi profundo agora. Quando o cristão não tem o que falar, ele diz é fé. Isso. Gente, tem tanta coisa virando questão de fé aí que não é questão só de fé, só porque o camarada não tem argumento. É disso que a gente tá falando. O cara não tem argumento, ele fala que é questão de fé. Aí... Isso acontece em estudo bíblico, um monte de coisa. Aí você pensa que tá pregando o evangelho, você não tá pregando o evangelho. Você tá... atrapalhando o evangelho. Depregando. Seja lá o que você quer dizer. Você tá apregando o evangelho. Certo? Certo. Certíssimo. É isso mesmo. Então veja só, que maravilha Jesus aqui nessa parábola.
Diego, veja que maravilha Jesus. Quando Jesus diz aqui, ó, no versículo 6, considerai no que diz esse juiz iníquo, ele está dizendo, presta atenção, coloca o teu olhar nesse juiz. Primeiro, vamos entender a parábola aqui, Diego. Tem gente que olha para essa parábola e fala assim, então eu tenho que ficar orar, até Deus falar assim, chega, não aguento mais, eu vou te atender. Isso. Tem gente que pensa isso também. Tem. Só que eu gostaria de lembrar que esse juiz, ele é iníquo. Ele não é um tipo de Deus. Ele não simboliza Deus na parábola. Não, ele está aí para fazer a antítese. Isso. Ele está aí para ser o exato, ele está aí como uma evidência do contrário de que Deus é. Isso. A parábola, ela não está fazendo uma comparação entre o juiz e Deus. Ela está fazendo um contraste. Isso. Está claro que o juiz é iníquo. E em nenhum momento Deus é iníquo. Isso. Então, por favor, Deus não está dizendo assim, filho, vai orando aí, vai orando até eu atender você. E eu fico fazendo teste com você até onde você vai. Tem gente que acha isso, Diego. Deus fica fazendo teste com a gente, pra ver até onde a gente consegue ir. Não tem nada a ver. Nada. Então, o que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo assim, ó. Jesus está fazendo ciência, Diego. Posso falar assim? Pode. Ele está, na verdade, dando evidências. Isso. Vou usar a linguagem de hoje, tá? Eu que vou usar, tá bom? Pra você não ficar preocupado. Jesus aqui está usando um método científico. Tá mesmo. Como funciona o método científico? O método científico diz que você tem que olhar as evidências para crer. Então, a verdadeira fé, ela tem evidência. Tem. Nossa, Diego, você percebeu isso? Sim. Fé tem evidência. Deus não pede pra gente acreditar em alguma coisa sem nos dar evidências antes. Não, simplesmente não. Ele faz, por exemplo, tem um monte de coisas que Jesus fez que ele fez só pra dar evidência. Por exemplo, ressuscitar Lázaro, entendeu? Ele estava dando evidência, Isso. da ressurreição. Paulo usa a ressurreição de Cristo, que é inegável, como evidência. Pra ele dizer assim, olha, se ele ressuscitou, a gente também vai. Lá em Mateus 6, 25 em diante, quando Cristo quer provar que ele vai cuidar da gente, o que ele faz? Ele dá evidência. Ele fala assim, ó, observai as aves do céu. Ele manda observar, Diego. Mateus capítulo 7, verso 9, ele fala assim, ó, se vocês... Quem que o filho pedir pão vai dar uma pedra? Outra evidência. Não é? Quem que o filho pedindo... não sei o que, ele vai dar uma cobra. Ele fala observar os lírios do campo. Ele tá dando evidência. Ele fala, olha pra você ver. Esse passarinho tá voando aí, filho. Ele não tem o que comer? Se eu alimento o passarinho, como é que eu não vou alimentar você? É uma evidência. Aqui, da mesma forma, Deus procura uma evidência na antropologia. Em Lucas 11, Júnior, eu falei Mateus 7 aí, mas Lucas 11 repete as mesmas palavras de Jesus lá de Mateus 7. Ele fala assim, ó, Lucas 11, quem que o filho pedir pão vai dar uma pedra, ou pedir peixe vai dar uma cobra, ou pedir um ovo vai dar um escorpião? Se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste. Olha se isso não é evidência. Diego, o tempo todo Deus dá evidência. O Antigo Testamento inteiro é Deus dando evidência de quando Cristo viesse para você reconhecer Ele. Exatamente. Se você pegar, por exemplo, vamos avaliar isso na vida real. Gente, alguém conhece um pai? Alguém conhece uma história? Alguém leu no Guinness Book, na internet, ou em qualquer lugar, de um pai que o filho pediu pão e ele deu uma pedra para o moleque comer? Alguém conhece essa história? Ela pode ser real? Ela é factível nos dias de hoje? Ou em algum tempo da humanidade? Será que o filho pediu peixe e o pai falou, tá bom, meu filho, foi lá dar uma cobra pro moleque? E percebe que quando Cristo está falando isso, essa comparação, ele não está falando do seu pai, daquele pai específico, que pode haver um pai que faça isso, não é? Sim. Ele não está falando assim, ó, mas meu pai foi terrível, ele fez pior. Não é do seu pai que ele está falando. Ele está falando de pai, da ideia que todo mundo tem de pai. Isso. Da ideia que todo mundo tem de pai. Você já viu um pai? Vamos excluir aqui os malucos, né? Não, exatamente. Por favor, né? Isso, Cristo não está falando o pai específico. Exatamente. Ele está dizendo da ideia de pai. Tem algum pai, né? Isso. Que faria isso? Não tem. Não tem. Exatamente. Até porque se alguém fizesse isso, não está incluído na ideia de pai. Está incluído na ideia de retardado mental. Isso mesmo. Tem também. Tem também. Aqui é mesmo. Quem? Não tem como o pai fazer isso. É da mesma forma aqui em Lucas 18. Tio. Exatamente. Ele tá usando evidência. Ele tá falando assim, ó. Se não tem como. É matemática, gente. É A mais B igual a. Não existe um pai assim e vocês são maus. Então, fator A, vocês são ruins. Mas quando um filho pede uma coisa boa, vocês não dão uma coisa
ruim pra eles. Logo, o Pai do céu, que é bom, não vai te dar nada ruim. Pronto, acabou. Resolveu. É isso. Aqui ele tá dizendo assim, gente, se uma pessoa que é ruim, em Lucas 18, se uma pessoa que é ruim, Deus tá falando assim, ó, veja a evidência, escolhe nesse mundo alguém que é ruim. Pega um ruim. Não, mas escolhe. Pega o ser humano. Cristo tá falando assim, ó, olha naquilo que você enxerga, filho. Olha naquilo que você vê. Eu vou te dar uma evidência. Se pega uma pessoa ruim, se você ficar pedindo muito pra essa pessoa ruim, o que vai acabar acontecendo, meu filho? Vai acabar acontecendo que a pessoa ruim vai dar pra deixar de ser importunada. Aí Cristo tá falando, todo ruim, se você pedir muito pra ele, tem chance dele te dar. É ou não é? Não tem chance, não. Vai. Eu vou contar uma evidência. Vou contar uma história pra você. Vai. Março de 2007. Uma velhinha entrou no ônibus, uma idosa entrou no ônibus, numa cidade aí de Minas Gerais. Vai. E simplesmente a idosa não queria pagar porque era o direito dela. Mas o motorista do ônibus, segundo ele por ordens da empresa, tinha que receber o dinheiro da idosa. A idosa falou, não vou pagar, eu sou o estatuto do idoso, sou idoso, não vou pagar. Aí o motorista falou, também não sai daqui. Parou o ônibus. Ela falou, também não desço. Aí ela também não desço, ficou lá em cima sentadinha. Saiu todo mundo do ônibus, foi embora, ficou o motorista e ela lá. E aí chegou a TV. E aí, o que tá acontecendo aqui? Não, ela explicou a situação do lado do ponto de vista dela, o motorista do ponto de vista dele. A situação estava claramente absurda. A TV já havia chegado, chegou a polícia também. Ligaram pra empresa, né? E a empresa deu a ordem pro motorista: leva essa mulher. Pra onde ela quer? Leva essa mulher. Aí o ônibus saiu e a velhinha deu tchau pra câmera. É a mesma história. Foi. A empresa ruim atendeu. Foi simples. Ela ficou insistindo e a empresa ruim atendeu. Então o que Jesus está falando é um fato. Por isso que tem esses programas de televisão que quando tem um problema na prefeitura, etc., aí eles levam a televisão lá para reclamar com o prefeito. E geralmente resolve. É. Por quê? Né? Porque importunou demais. Importunou, ele tá pensando em si mesmo. Isso. Na história de Jesus, ele fala assim: eu não aguento mais essa mulher, ela tá me enchendo. A paciência. Vou me livrar dela. E a mesma coisa, quando vem a televisão e fala, ih, vai queimar meu filme, etc e tal, ele tá pensando, ele é corrupto, ele não quer fazer aquilo de coração. Ele não faz por amor. Ele não faz por amor, ele faz por egoísmo. Isso, por egoísmo. Assim mesmo. Mas embora esteja fazendo por egoísmo, mas fez. Então é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, gente, se uma pessoa ruim faz, quanto mais eu que amo você. Quanto mais eu. É quanto mais eu. Você entendeu o recado? É um contraste aqui. Ele não tá falando, eu sou o cara que você ficar pedindo. Ele tá dizendo assim, gente, às vezes vai parecer demorado. Quando parecer demorado, você vai falar assim, ah, puxa vida, Deus me abandonou. Aí Deus fala assim, que isso? Mas já achou que eu te abandonei, caramba? Mas quem te dá o direito de achar que eu te abandonei? Exato. Você tá louco? Eu tô aqui prestando atenção, ouvi o seu pedido, já sei o que você quer. Tô sofrendo contigo. Vou fazer o que é melhor pra você, porque eu quero te dar a salvação, a vida eterna, a felicidade aqui na vida eterna. Tudo, pensei em tudo. Vejo o futuro, sei o que vai acontecer lá na frente, sei de tudo. E só porque demorou aí uns 2 aninhos ou uns 6 meses, você já acha que eu não tô resolvendo. Aí Deus olha e fala assim, filho, olha pra esse mundo. Se o ruim dá, quanto mais eu. Isso, essa é a ideia. O que Jesus está tentando nas duas histórias, tanto quando ele fala de pão e pedra, e peixe e cobra, quanto na história do juiz Inico, é deixar bem claro que a gente tem razões, que a gente tem evidências. Diego, Deus dá evidência, Diego. Para confiar nele. Não é confiança cega. Não. Por que você acha que o programa do Pastor Rodrigo chama Evidências? Por que será? Porque Deus nos dá evidências, é simples assim. Por que será que no Jô Soares, ele, conversando sobre isso... Foi firme, hein? Ele falou que você tem que ter evidência para crer. Foi. Né? Senão é fideísmo, ele falou. Exatamente. O que é fideísmo? É crer por crer e pronto, acabou. Ah, eu acredito que acabou. Então, por exemplo. Aí imagina, o cara que é hindu, que crê por crer, nunca vai se converter, por quê? Porque crê por crer. Ou seja, isso tá errado. Desculpa ao hindu que tá ouvindo, mas você tem que se converter. Tá errado. Não, e tem mais, Diego. O último verso aqui, no verso 8, não é? Jesus afirma que ele fará justiça depressa. E diz assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha só. Quando o Cristo fala, achará porventura fé na terra, é esta fé aqui, ó.
É a fé que aguarda mesmo quando parece demorado. Que confia. Que confia mesmo quando está demorando. E não confia cegamente. Confia porque tem evidência. E confia, mesmo assim, ó, você fez um pedido para curar uma doença que você tem e não curou, você continua confiando. É essa fé que Deus está procurando. É a confiança de Jó, que ele fala assim, ainda que ele me mate, Isso. nele eu confiarei. É essa fé que ele está procurando. Não vou fazer aqui um contraste. Olha a ideia de Jó, tá falando assim, ó, se Deus me matar, ele sabe o que tá fazendo, confio nele. É verdade. Presta atenção, é a fé dos amigos de Daniel lá. A fé dos amigos de Daniel. Daniel. Ó rei, se o nosso Deus quer livrar-nos, ele vai livrar. Se não livrar, fica sabendo que não nos encurvaremos aos teus deuses. Você viu que eles não tinham certeza das coisas que se esperam? Naquele sentido errado que a gente falou no começo? Isso. Ele não falou assim, ó, não, deixa queimar, eu já sei que eu não vou pegar fogo. Não, queima nós aí que a gente não vai pegar fogo mesmo. Não, eu não tinha essa certeza. Se Deus quiser, ele livra. Se não, pode ser que ele não queira, não tem problema, a gente não vai adorar você. A gente tá do lado dele. Porque se ele não quiser salvar a gente, quiser que a gente morra no fogo, é porque isso é o melhor, a gente vai. Ô Diego, a certeza de coisas que não se veem não é assim, ó. Não é assim, ó. Vou falar um negócio pra você. Não é assim, ó. Eu tô na beira da fornalha e falo assim, ó, Deus, não me deixa acontecer nada. Eu tenho certeza que não vai me acontecer nada agora. Não, isso aí é pensamento positivo. Isso é pensamento positivo. Fé é o que eles disseram, é assim, ó, isso se o nosso daí, Deus vai. Isso daí, e aquelas crendices esotéricas aí, o segredo, pra quem lê o livro Segredo, essas coisas, é tudo a mesma coisa. Pensamento positivo, religião por física quântica, que você tem que pensar, que vai realizar o que você tá pensando. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então você fala assim, ó, não, eu tenho certeza que eu não vou ser jogado na fornalha. Senhor Deus, não permita, eu determino agora que eu não seja jogado na fornalha. Pronto. Eu não serei. Não é assim não. Já te agradeço desde já. Já te agradeço desde já. Olha como é que eu tenho fé. Ó, obrigado. Não é assim não. É assim, ó. Por exemplo, fui no médico e diagnosticou um câncer. Senhor Deus, cura esse câncer em nome de Jesus. Cura esse câncer agora. Pronto. Pedi, tá curado. Obrigado, meu Deus. Eu acredito que tá curado. Eu vou pra casa falando, não, Deus já curou. Deus me curou, acabou. É isso. Isso não é fé. E o oposto também não é fé, Júnior. Por exemplo, orar e falar assim, eu orei e tal, Senhor, cura do meu câncer. Ai, será que ele vai me curar mesmo? Esse também é... Não. Sabe por quê? Tô em dúvida. Porque o cara que vive em dúvida, ele vai olhar para isso que a gente tá falando e falar, ainda bem que essa não é a fé que eu tenho. A minha fé é de dúvida. E Tiago fala que você não tem que duvidar, meu amigo. Você não pode ser levado pelas ondas dessa vida. Não, ô Diego, é o seguinte. É que o problema é que a fé não deve estar nas coisas em volta. Por exemplo, quando os caras estavam na beira da fornalha, eles não tinham que ter fé que não seriam jogados. Não é essa coisa que não se vê que se espera da fé. Não é isso que Jesus está ensinando. Ó, tem um câncer e eu tenho fé que o câncer vai sumir. Não é essa fé que ele está procurando aqui. Não é isso que Jesus está ensinando em Lucas nem em Mateus. E lá em Hebreus, quando diz assim, ó, certeza de coisas que se não vê, não é assim, ó, eu ainda não vi a cura, mas eu sei que estou curado. Eu ainda não vi um anjo me livrar da fornalha, mas eu sei que vai livrar. Não é isso aí não, Diego, aí é que tá o detalhe. Eles falaram assim, os amigos de Daniel, se o nosso Deus quer livrar-nos, ele vai nos livrar. Se não, se ele não livrar, percebe? Não serviremos a teus deuses, continuaremos acreditando. Eles estavam dispostos à fornalha porque aquilo que eles não viam, mas eles tinham a certeza que existia, o que era? Deus. Era o próprio Deus. Então a fé, ela vale pelo objeto em que você crê. Você tem que crer em Deus e não crer que o problema vai sumir. Você tem que crer que com problema ou sem problema há um Deus tomando conta da sua vida. Não é fé naquilo que você quer, naquilo que você espera pela interpretação errada do texto. Não é fé naquilo que você precisa que vai acontecer. Não é fé nas ocasiões, não é fé nas ideias, não é fé no conceito, não é a própria fé da fé, sabe? É a fé que cura. Se você crê, vai curar, porque você tem fé. Não é isso. Nesse caso, a fé vira uma entidade separada. E isso é fé... Vira uma força
força, uma energia. A questão é, a sua fé está em quem? É Em fé quem você confia? em Deus. Quando Jesus fala em Lucas 18, do juiz Inico, ele faz um contraponto com quem é Deus. Ele tá mostrando quem é Deus aqui. Quando ele fala do Pai que dá coisas boas mesmo sendo mal, ele está mostrando quem é Deus. A ideia toda é você ver evidências de quem Deus é e confiar em Deus, não nas ocasiões, não nas circunstâncias, não nas situações, não no teu sonho, não na tua necessidade e não na tua Porque fé. Deus me dá evidências de que Ele tá perto de mim, que Ele me ama. Ele me dá evidências disso. Eu posso acreditar nisso. Não é? Ele me Olha dá pra sua evidências. vida, olha pra sua vida e com certeza você tem N histórias de momentos em que você viu claramente Deus na sua vida. E se Deus já esteve na sua vida um dia, por que agora Ele ia te abandonar? Não, por exemplo, quando o Cristo fala assim, ó, observai as aves do céu, não é pra você ter fé, se você tá sem emprego, que assim como a minhoca aparece pro passarinho, vai aparecer uma cesta básica no seu caminho. Uhum. Ele não tá falando do que vai acontecer, do que acontece com o passarinho. Ele tá dizendo, eu cuido do passarinho. Ele tá falando dele. É. Então, a fé vale se você acredita nele. Por exemplo, Diego, veja, você tem... Vamos ver, o que todo mundo tem na frente aí do computador, Diego? Sei lá. Uma webcam tá na sua frente aí. Tá bom? Tá bom. Faz de conta que eu acredito que essa webcam é Deus. Diego, se eu orar com muita fé, porque eu acredito muito. É muita fé. Mas muita! Uhum. Pra essa webcam me curar de algum problema, ou me tirar de algum... me dar um emprego, alguma coisa, mas eu oro com muita fé. Mas é muita mesmo, não tô brincando, é de verdade mesmo. Uhum. Eu peguei a webcam só pra pegar qualquer objeto aqui. É. Tem gente que tem fé em um santo, por exemplo. É, qualquer coisa que você tenha fé aí. Um ramo, numa folhinha. Na oração do pastor. Na oração do pastor, isso. Qualquer coisa que você tenha fé. Por exemplo, se eu acredito que essa webcam vai me curar ou vai me dar um emprego. Se eu acreditar muito, mas eu acredito muito, vai ser realizado o que eu peço? Tempo. Oi. Quando eu faço essa pergunta na igreja, digo, mas muita gente diz que vai curar, porque o que vale é a fé. Exatamente. Mas, Júnior, fé demais não cheira bem. Você nunca vai escapar dessa. Ah, vocês não têm fé. Diego, se eu pedir pra essa webcam que tá na minha frente curar o meu câncer, eu posso acreditar nisso, mas com todas as minhas forças. Sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Porque o que cura não é a fé. E se acontecer Quem me dá emprego não é a fé. E se acontecer alguma coisa, é pura coincidência. É. Ou placebo, né? Ou efeito placebo, que é você quer tanto crer que você acaba acreditando que realmente aconteceu. Placebo, né? Placebo também acontece. A ciência explica o placebo. Isso. Placebo não é milagre. Isso. Placebo é um remedinho de nada que você toma pensando que é um remédio de verdade e fica curado, embora não tenha tomado nada. Isso mesmo. Porque como a sua doença é psicológica, acaba curando mesmo. Isso. Então, ou por placebo ou por coincidência, pode ser que aconteça aí, ou pelo diabo também, né? Firme. Isso. E aí você fala, olha, fé e tal, mas não é isso, fé não é isso. Se você acha que fé é isso, você vai se igualar à maioria das pessoas. E aí vai vir aquela frase de Jesus, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ele tá procurando a fé verdadeira aqui. Tá procurando, porque não tem, porque a grande maioria das pessoas crê numa fezinha de pensamento positivo, de fazer figuinha. É, ô Diego, se você acha que cura porque a sua fé é grande, está com problema. Que você acha que porque a sua fé não é em Deus, a sua fé é na própria fé. E em você, porque a sua fé é grande. Isso. Porque se eu tô curado e o fulano não é, porque eu tive mais fé que ele. Não, nesse caso fé vira meio algo esotérico. Vira. Sabe, uma meditação que você tem que fazer para alcançar o nirvana. Sim. Você tem que alcançar um estágio aí de fé que aí as coisas vão acontecer. Sim, exatamente. E aí quando não dá certo, Júnior, você acha que você tá com problema. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou assim, ó, a sua fé para resolver o problema, se você quer saber o tamanho, não é? Uhum. Ele fala, ó, é grão de mostarda, filho.
Se for do grão de mostarda, tá resolvido o seu problema. Ele tá falando assim, ó, qualquer fezinha, qualquer confiança em mim. Ele tá dizendo assim, ó, a sua fé vale se ela for em Deus. Se ela for em Deus, filho, aí pode ser do grão de mostarda. É disso que tá falando Quando aqui. a gente fala um negócio de grão de mostarda, né, tem gente que tem tanta fé, o negócio não acontece, ele fica, A minha fé é menor que o grão de é mostarda. menor que o grão de mostarda. Deus não falou isso! Caramba! Pra falar a verdade, o teu fideísmo, às vezes, é do tamanho do sol. Deus Eu não tô falou isso. Ele falou assim, ó, se tamanho do você acreditar em mim, então, gente, o que Deus tá querendo aqui em Lucas 18, em Hebreus 11? O que Deus tá querendo? Deus tá querendo que você acredite nele. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles fizeram naquele momento? Eles acreditaram em Deus. A fé deles era em Deus e não nas evidências. E não que o fogo não ia arder. Não era essa a fé deles. Eles achavam que ia morrer, mas eles acreditaram em Deus. É assim. É assim. Você citou um outro aí? Quem que você citou mesmo? Jó. Você citou Jó. Né? Ainda que ele me mate, disse Jó. Jó falou, ainda que ele me mate, ó, se o próprio Deus me matar, eu continuo amando e confiando nele. Isso. Olha só. Olha. Que confiança, Júnior. A gente coloca a nossa vida acima de Deus, sabia? Esse cara, o Jó, ele não colocou, não. Ele falou assim, ainda que... Você viu como é que ele vê a Deus? Ainda que ele me mate, nele confiarei. É assim. Isso. É ele que me criou. Ele é o Deus. Ele é o não Deus. Importa o que aconteça comigo, eu tenho evidências de que há um Deus. E é por isso que eu acredito. Olha, isso é fé. Quando Jesus falava, Júnior, a tua fé te salvou, ele não estava dizendo assim, olha, teu pensamento positivo é bom, hein? Vou até te curar agora. Você acreditou tanto, hein? Acreditou tanto que eu vou até te curar. Não. Quer ver, lembra lá o centurião? Como é que o centurião pediu? Falou assim, ó, meu servo lá, o camarada lá em casa tá doente. Aí Jesus falou assim, você quer que eu vá na tua casa? Ele falou, não precisa ir na minha casa. Que é isso? Eu comando, eu sou comandante de tropas. Comigo é assim, eu mando, vou, se eu falar pra minha tropa vai pra lá, ela vai, vem pra cá, ela vem. Você também é comandante. Se você falar, eu sei que ele cura lá. A fé desse homem tava em quem? Tava nele? Em Cristo. Isso. Por isso que ele falou assim, puxa, eu nunca vi fé como essa em Israel. Viu? Era uma fé grande, não era fé poderosa, não tinha um vento nesse camarada, ele não fez força assim, fechou o olhinho e falou, eu creio. Não foi assim. Ele falou assim, não, eu acredito em você que tá na minha frente. Não, eu vou dizer você é Deus, eu acredito em você. É isso. Júnior, Deus veio na Terra, passou 33 anos aqui, e esses 33 anos que Deus andou aqui na Terra, ele só falou isso pra esse homem. Esse foi o cara com mais fé que Jesus encontrou na vida dele na Terra. E a fé dele era fé nele mesmo, nele. Né? Em Cristo. Em Cristo. Nele, não nele mesmo, é em Cristo. Em Cristo, é. Lá em João capítulo 4, quando ele cura o filho do oficial do rei, ele chega ao filho do oficial do rei, o filho anda de Cafarnaum, vai longe até Cafarnaum encontrar Jesus, e Jesus fala assim, olha pra ele, e fala assim, vai que teu filho vive. Na hora ele vai feliz pra casa. E diz a Bíblia que ele não volta correndo. Diego, isso é muito bonito. É verdade. João capítulo 4, hein? Se quiser ver essa história lá no começo de João capítulo 4, ele não vai correndo pra casa. Por exemplo, se você tem alguma dúvida, você corre pra ver o que aconteceu, né? É. Não, ele volta devagar. Ele chegou no outro dia. Ele demorou pra chegar, porque ele foi tão feliz pelo caminho, porque ele acreditou naquilo que Cristo tinha dito pra ele. Ele acreditou em Deus. Isso. Deus falou, teu filho vive. Ele falou, pronto, tá vivo. Resolvido. Tanto que quando ele tá chegando em casa, as pessoas, os servos vão correndo contar pra ele que o menino tinha melhorado, tinha sarado. Ele não se admira. Ele só pergunta que horas que foi. Só pra confirmar. Aí os caras falam, foi essa hora. Aí a Bíblia diz assim, ele viu que essa era precisamente a hora em que Cristo disse, vai, teu filho vive. Então ele não ficou fechando o olhinho também, dizendo, eu creio. Não. Ele acreditou que aquele cara que estava ali na frente dele, aquele carpinteiro, ele acreditou que aquele cara era Deus. Pronto. Aí tá resolvido. Acabou. Você sabe que então, se você parar pra prestar atenção, há vários momentos em que Jesus fala tua fé te salvou, não sei o que, ele faz menção à fé. Esse cara aí não tem nem menção à fé. Porque, não precisa nem. Esse cara tem fé já. Ele veio firme já. Já tá curado, tá? Pode voltar que tá resolvido já. Vai que teu filho vive. E Júnior, você sabe que Ellen White fala que aquele cara do
tanque de Betesda? Sei. Aquele que Jesus fala assim, levanta João teu... capítulo 5. Isso, toma teu leito e anda. Ellen White fala que ele não tinha fé não, sabia? Ah, é? Ele não sabia que era Jesus, nada. Ele não sabia de nada. Jesus estava andando lá, ele olhou um homem falar com ele. Mas na hora que Jesus falou, levanta, toma teu leito e anda, ele falou que deu uma coragem nele, que ele falou assim, meu... Ele podia achar que aquele homem tava zombando dele, porque ele queria que alguém colocasse ele dentro do poço, não queria? Isso, exatamente. Ele queria, e ninguém colocava, porque todo mundo pulava no poço achando que ia ser curado lá, né? Quando a água se movimentava. Então ele falou, ninguém me põe no poço. Aí Jesus falou, quer ficar curado? Ele deve ter pensado, esse cara vai me colocar na água. Primeira coisa que ele pensou. Mas foi a primeira, ele não pensou outra coisa. Aí sabe o que Jesus fala pra ele? Vai andando você, meu. Ué? Ele podia ter falado, ainda vem zombar de mim, caramba. Não vai me colocar na água e ainda manda eu ir andando. Exatamente. Mas o jeito de Jesus falar foi tão, assim... crível, né, para aquele homem, que Ellen White fala que naquele momento que Jesus falou, ele creu e ele falou assim, vou tentar levantar. Ele não creu na perna dele. Não. Ele creu naquele homem que tava falando. Ele não creu assim, tipo, Jesus falou, levanta e anda. Ele falou, olha, eu tenho que pensar. É assim que se fala. Vem um homem pra me motivar. Mesmo, tem que é isso me motivou. Eu tenho que levantar, é isso. Eu tô aqui deitado há anos, eu tenho que levantar. É assim. Terapia de grupo, né? Terapia de grupo. É mesmo. Nossa, é mesmo, rapaz. Ninguém tinha me dito isso, que eu devia ter olhado por outro lado. Eu tenho que me motivar. Sabe aquelas reuniões, né, de motivação pra venda? Eu tenho que me motivar, eu aqui derrotado. Eu não sou um derrotado, eu rejeito isso. Exatamente. Não, ele não pensou nada disso. Vitória! Levantou. Então, não foi, não. Ele confiou no homem que falou, pega teu leito e anda. Então, Diego, quando a Bíblia diz lá em Hebreus, ora, a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem, essas coisas que se esperam, esses fatos que se não veem, é a vontade de Deus. É Deus, é isso. É a vontade de Deus. É isso que você não vê às vezes, mas você deve acreditar porque ele nos dá evidências de que ele existe. Ele fala assim, olha para as pessoas ruins dessa terra, elas te atendem. Se elas te atendem, quanto mais eu, certo? Júnior, não é só crer. Você tem que ter certeza de que a vontade de Deus vai ser feita. Essas são as coisas que se esperam. E a vontade de Deus pode ser um não. Pode, exatamente. Para o teu pedido de oração. Isso. Não é? Pode ser um não para o teu pedido de oração. É isso. Hebreus 11, verso 6. Diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador ou recompensador dos que o buscam. Diego, olha aqui, Diego. Tá dizendo que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que o milagre vai acontecer. É isso? Não, você tem que crer que ele existe. Tem que crer que Deus existe. É isso. Deus então, existe. Ele existe porque o câncer existe, né? É Deus. Você tem que crer que Deus existe e que ele é o recompensador dos que o buscam. E que o seu pedido Deus já entendeu. E se ele não te curar, você tem que continuar crendo que ele existe. E se você continuar lendo Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, você vai ver gente aí que morreu sem ver o cumprimento da promessa. Isso. Diego. Júnior, e tem mais uma coisa. O texto fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, Júnior, quando você não tem fé, a fé verdadeira, você não confia em Deus. Você não vive como se ele existisse. Olha que terrível. Porque aí vem um problema na sua vida, você acha que Deus não tá com você mais. Não, e olha que terrível. Imagina você que tem um filho, né? Você faz tudo de bom pro seu filho e ele fica achando que você não gosta dele. Você pega mal. Você fica triste também, meu. Você não agrada. Você fica magoado, meu. Você fala, eu tô fazendo de tudo. É aquilo que você falou no começo, o seu futuro, eu sei tudo que vai acontecer, eu sei o que vai melhorar pra ele, eu sei tudo, eu tô fazendo de tudo. E ele acha que eu não tô aqui, né? Que eu não existo, que eu não resolvo pra ele, que eu não faço as coisinhas dele. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus fala, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A resposta é não. Porque se ele achasse, Deus estaria feliz com todo mundo. Deus não vai estar feliz com todo mundo quando ele voltar. Ele vai tentar salvar a maioria das pessoas, mas o mundo já terá ido pro fim do buraco. Exatamente porque as pessoas não têm fé em Deus. Mas na verdade, Diego, vai sobrar um grupo com fé.
Vai, claro. Sabe por que ele diz isso também? Porque a fé hoje em dia, em Deus, ela está diminuindo. Sim, exatamente. Ela está acabando. Esse- Por isso a esse pergunta, grupo será no final é pequeno. fé na Terra? Exato. Porque olha só, embora o Brasil seja o país mais crente do mundo, crente no sentido de acreditar em Deus, Isso. essa crença não é a crença verdadeira em Deus. As pessoas não creem em Deus, elas creem na prosperidade, creem em várias coisas, mas elas não estão acreditando em Deus. Acreditar em Deus é o seguinte, é saber que Ele é o seu Deus, aconteça o que acontecer. Esteja É você isso. na fornalha ou não. Isso mesmo. I believe in giving up myself for someone else. I believe in peace and love. I believe in honesty and trust, but it's not enough for all that I believe may never change the way it is. Vou ler de novo o texto de Hebreus 11, que eu falei que a gente ia deixar pro final. Jesus lives. Diz assim, ora, fé é certeza de coisas que se esperam. Certo? Certo. Ô, Diego, só para você lembrar que a gente já falou isso, o pensamento hebraico, embora esteja isso aqui escrito em grego, mas foi feito por pessoas que pensavam em hebraico. Tinha cultura hebraica na vida. Sim, o pensamento deles era hebraico. O pensamento deles era hebraico. Então é o seguinte, no pensamento hebraico eles não conseguem expressar na sua língua ideias abstratas. Só ideias concretas, não é? Por exemplo, em vez de falar a união faz a força, eles dizem 2 cachorros matam um leão. Isso, nossa clássica explicação. Isso mesmo. Então, aqui quando eu falo assim, ora, a palavra fé aqui quer dizer literalmente agarrar firme, ok? Ok. Então, quando a Bíblia diz fé, ela pensa em agarrar firme. É isso. E quando diz o agarrar firme, é a certeza. Essa palavra certeza, ela foi traduzida de uma palavra que quer dizer contrato. Certo. Então aqui diz assim, ora, o agarrar firme é um contrato de coisas que se esperam. Então essa palavra certeza aí é um contrato. Então o verso 13 está falando de vários heróis da fé, Abraão, não é? E Hebreus 11 vai falar de vários heróis da fé e da verdadeira fé que eles são heróis, porque no verso 13 diz assim, ó, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, a promessa, muita gente aqui, a promessa de um novo da terra que emana leite e mel, por exemplo, Abraão não viu essa promessa. Foi. Mas eles morreram como? Na fé. Porque fé é agarrar firme em Deus. Por que você agarra firme em Deus? Porque tem que agarrar firme em Deus? Não, porque Ele te dá evidências. E essa palavra certeza aqui em Hebreus 11, verso 1, quer dizer um contrato. Por que eles se agarraram firme? Porque Deus fez um contrato, Deus deu evidências. Sim, exatamente. Tinha no que se agarrar. Eles tinham no que se agarrar. Eles não estavam agarrando no vento, na ideia, no positivismo. Eles tinham um contrato. Eles tinham evidências. Isso, eles têm no que se agarrar. Deus já deu todas as evidências de quem Ele é. Por isso que eles morreram ainda na fé, mesmo sem terem vida visto o cumprimento da promessa. Abraão podia pegar mal, né? Ali nos últimos minutos falando, cadê a terra que manda leite e mel? Não. Não. Ele falou, não. Diego, é simples de entender hoje em dia. É como você comprar um apartamento na planta. Como é que você compra um apartamento na planta? Você vai lá, vê uma maquete, vê uma planta, pergunta o tamanho, aí tem um apartamento decorado ali. É ou não é? É. E do lado disso tudo, tem um terreno baldio, com máquinas ali. Isso. Não tem prédio nenhum. Você sabe que ali vai nascer o prédio. Isso. Aí você paga. Não paga? Faz o financiamento já da sua casa. Do seu apartamento. Você já faz o financiamento, já fica devendo já por 1000 prestações, ou paga à vista, do jeito que você quiser, mas você já paga na planta. Quando você paga na planta, aí você, por exemplo, chega pro seu filho, que é criança ainda, no caso, do meu exemplo aqui, e fala, filho, papai comprou um apartamento. E o filho vai perguntar, cadê o apartamento, papai? E você vai falar, vai ser neste lugar. Só que ali você não fala assim, gente, temos que pensar positivo. Vai ter apartamento. Filho, vamos olhar como se o apartamento já estivesse ali.
É assim que a gente faz? Não. Você fala assim, filho, o apartamento é aqui. Não tá vendo o prédio, filho? Papai, não tô vendo nada. Que isso, filho? Você não tem fé, você não confia? Você tem que olhar como se o prédio estivesse ali. Vamos entrar no prédio. Vamos lá. Vamos subir o elevador, filho. Vamos subir o elevador. Não é assim que a gente faz. Sabe por que não é assim que a gente faz, Diego? Porque tem um contrato. Claro. Na hora que você paga, tem um contrato dizendo que vão construir, tem um prazo, e se não cumprir prazo, tem multa, tem um monte de coisa, dinheiro de volta, etc e tal. Tem um contrato. Então por que você não fica em casa nervoso lá com a sua esposa? Ah, meu Deus, já faz 6 meses e o prédio ainda não apareceu. Não, na verdade eles estão no andar 8, mas o nosso andar é o 25. Ai, eu tô preocupado. Eu acho que a gente tem que acreditar mais. Vamos fazer de conta que o prédio já tá lá. Não é assim que a gente faz. Não. A gente deita tranquilo, não é? Por quê? Porque eu tenho na minha mão um contrato. E você sabe que esse prédio vai construir porque tem um contrato. Então, quando Deus falou que... É mais ou menos, né? Não, às vezes pode dar errado. Mas aí... Não, mas você não fica preocupado. Não, mas deixa eu falar. Mesmo que dê errado, você... Sempre que você vai comprar... Até porque a gente sabe que alguns casos podem dar errado. Quando você vai comprar, você olha a empresa, o histórico da empresa, o que ela já fez, o que ela já fez, quantos prédios ela já construiu, quantos ela entregou, se ela não entregou nenhum, etc. Deus é a mesma coisa. Você confia nele baseado em tudo aquilo que ele já fez. Você tem um contrato e você sabe quem ele é. Nunca deixou de entregar um prédio. Nunca. Tudo que ele fez para o melhor de todo mundo. Embora pareça demorado. Pode ser que o prédio tá demorando para construir. Isso. Mas vai construir. Mas vai, você tem certeza pelo passado, entendeu? Por exemplo, eu tenho certeza que Jesus vai voltar, Júlio, porque ele já veio aqui. É isso mesmo. Ele já veio. Gente, se ele já pisou aqui nessa terra e andou aqui 33 anos, eu tenho certeza que ele vai vir aqui rapidinho só pra me pegar e me levar embora. Ele deu evidência. Eu tenho certeza. Ele fez o contrato. Por que Abraão morreu feliz sem ver a terra prometida? Porque tinha um contrato. Ele sabia em quem ele fez o acordo. Exatamente. Com quem ele fez o trato. Ele sabia quem era o Senhor. Ele sabia quem era Deus. Então ele morreu em paz. De ele quem falou, é a assinatura é a questão. Ele sabia. O Jó também falou assim, ó, eu sei que o meu resgatador vive. Ó. Ele sabia falou, eu sei que ele vive. Que seria resgatado. Ele sabia disso. Olha que maravilha, Diego. Isso é fé, gente. Isso é fé. Fé. Acreditar em Deus. Não é fideísmo. Não é acreditar por acreditar. Fé é por toda a sua confiança naquele que é invisível, mas naquele que está contigo. Mesmo que você não sinta, ele está contigo. Ele falou assim, estarei convosco até a consumação dos séculos. Aquele que ouve as suas orações, ele está com você e ele vai te dar o melhor se você confiar nele. Portanto, como Cristo disse para Jairo, cuja filha havia morrido, Cristo disse assim, não temas, crê somente. Sempre haverá uma voz que diz, sempre contigo estarei. Onde houver fé, existirá paz tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus, que é capaz de manter meu pulsar existir. Maravilhoso é o poder sem igual, onde houver fé. Onde houver fé.
Eu vou ter que arrumar um trecho do filme pra fazer passagem de tempo. Muito bem. Gente, é assim, toda vez que chega na hora da passagem de tempo, eu já fico transtornado. Vai. O que eu ia falar? Ah, tá, lembrei. Eu vou dar uma mais amena, então. Mais amena. Ai, meu Deus, o que seria uma mais amena? Mais amena, por exemplo, todo mundo fala. Ficou, né? Na hora que você falou, vou dar uma mais amena. Eu falei, caramba, será alguma coisa que tem a ver com maisena? Mais amena. Ficou cacofônico? Exatamente. Ah, tá. O que é isso? O carro na rua da minha casa. O quê? Um carro. Ah, eu pensei que era Deus. Ai, um carro. Então. Meia-noite, né? Hã? Meia-noite. Eu ainda vou editar esse inferno. E amanhã eu tenho que assistir o Casamento do Rei. Isso. É verdade. Falou firme. Compromisso sério. Caramba. Compromisso sério. Vai, lê outro e-mail aí, caramba.